Sejam muito bem-vindos, meus queridos irmãos e irmãs, a mais desse nosso momento de culto. Momento este que queremos celebrar tudo que Deus tem feito por cada um de nós, semana após semana, agradecer por tudo isso, também louvar seu glorioso nome e meditar na sua santa palavra. Hoje, para iniciar nosso culto, trago as palavras do Salmo de número 30, que dizem: Ó Senhor Deus, eu te louvo porque me socorreste e não deixaste que os meus inimigos zombassem de mim. Ó Senhor, meu Deus, eu gritei pedindo ajuda e tu me curaste. Tu me salvaste da morte. Eu estava entre aqueles que iam para o mundo dos mortos, mas tu me fizeste viver novamente. Cantem louvor a Deus, o Senhor, vocês, o seu povo fiel. Lembrem do que o Santo Deus tem feito e lhe deem graças. Amados, queridos irmãos e irmãs, iniciemos esse culto em nome do nosso Deus, Deus Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. E assim, como diz o Salmo, demos graças ao Senhor por tudo que Ele tem feito por cada um de nós. Iniciemos cantando o hino. Como eu amo o teu templo, como é bom vir aqui. Alegria a ti eu canto, ó meu Deus e Salvador. Quão felizes os que andam nos caminhos do Senhor. Quão felizes os que creem e confiam em ti. Deus escuta quando oramos, ouve sempre o protetor. Do Senhor nós temos força, alegria e muito amor. Como eu amo o teu templo, como é bom vir aqui. Alegria a ti eu canto, ó meu Deus e Salvador. Quão felizes os que andam nos caminhos do Senhor. Quão felizes os que creem e confiam em ti. Deus escuta quando oramos, ouve sempre o protetor. Do Senhor nós temos força, alegria e muito amor. Queridos e amados irmãos e irmãs, a leitura que servirá de base para a nossa reflexão de hoje se encontra no livro de Apocalipse, capítulo 5, dos versículos 1 ao versículo 14. Apocalipse, capítulo 5, versículos 1 a 14, e assim está escrito: Na mão direita daquele que estava sentado no trono, eu vi um livro em forma de rolo. Estava escrito dos dois lados e selado com 7 selos. Vi também um anjo forte que perguntava bem alto: Quem é digno de quebrar os selos e abrir o livro? Mas não havia ninguém, nem no céu, nem na terra, nem debaixo da terra, que pudesse abrir o livro e ver o que lá estava escrito. Eu chorava muito,
porque não se podia achar ninguém que fosse digno de abrir o livro ou de ver o que lá estava escrito. Então, um dos líderes me disse: não chore, ore. O leão da tribo de Judá, o famoso descendente do rei Davi, conseguiu a vitória e pode quebrar os 7 selos e abrir o livro. Então, vi um cordeiro de pé no meio do trono, rodeado pelos 4 seres vivos e pelos líderes. Parecia que o cordeiro havia sido oferecido em sacrifício. Ele tinha 7 chifres e 7 olhos, que são os 7 Espíritos de Deus que foram enviados ao mundo inteiro. O cordeiro foi e pegou o livro na mão direita daquele que estava sentado no trono. Quando ele fez isso, os 4 seres vivos e os 24 líderes caíram de joelhos diante dele. Cada um tinha nas mãos uma harpa e algumas taças de ouro cheias de incenso, que são as orações do povo de Deus. Eles cantavam esta nova canção: Tu és digno de pegar o livro e de quebrar os selos, pois foste morto na cruz e por meio da tua morte compraste para Deus pessoas de todas as tribos, línguas, nações e raças. Tu fizeste com que essas pessoas fossem o reino dos sacerdotes, que servem ao nosso Deus, e elas governarão o mundo inteiro. Orei outra vez e ouvi muitos anjos, milhões e milhões deles. Estavam de pé em volta do trono, dos 4 seres vivos e dos líderes, e cantavam com uma voz forte: O cordeiro que foi morto é digno de receber poder, riqueza, sabedoria e força, honra, glória e louvor. Então ouvi todas as criaturas que há no céu, na terra, debaixo da terra e no mar, isto é, todas as criaturas do universo que cantavam: Ao que está sentado no trono e ao Cordeiro pertencem o louvor, a honra, a glória e o poder para todos sempre. Os 4 seres respondiam Amém, e os líderes caíam de joelhos e o adoraram. Até aqui então, nossa leitura, e gostaria de convidar a cantarmos mais um hino. Jesus, o Senhor, ao leão de Judá, a raiz de Davi, que venceu e o livro abrirá. O céu, a terra e o mar, e tudo que neles há. Ressurreto
Queridos irmãos e irmãs, de forma especial hoje convido a nós continuarmos nossa reflexão dentro do livro de Apocalipse. E hoje, um pouco de forma diferente do que nós fazemos normalmente, hoje gostaria de fazer uma reflexão um pouco mais aprofundada sobre o texto, dentro dessa leitura que ouvimos há pouco. Texto esse que nos traz imagens e significados muito importantes e centrais para a nossa igreja e para a nossa fé. Diria até, por que não, uma das imagens mais importantes da igreja e da fé. Amados, o capítulo 5 do livro de Apocalipse pode ser considerado o coração de todo o livro. Jesus Cristo aqui entra na visão da glória de Deus como o Cordeiro vitorioso. Aqui ele é apresentado como o único que pode pegar das mãos de Deus este livro. E esse direito de pegar, de tomar o livro, é uma clara manifestação que a sua morte e a sua ressurreição foram uma vitória para Deus e para o seu povo. Pois, como ouvimos na nossa leitura há pouco, o anjo fez o seguinte desafio: quem é digno de pegar o livro na mão do que está sentado no trono? Somente um poderia, somente um fez: o Cordeiro, que é Cristo Jesus. João, no início do nosso texto, ao ver o livro onde está escrita a história de toda a humanidade, está nas mãos de Deus. Ele está fechado, ele está lacrado. E por isso que João começa a se desesperar e começa a chorar. E para entendermos os sentidos das lágrimas de João, é preciso ter em mente que essa abertura do rolo do livro e do rompimento dos selos indica que o plano de Deus ele está em execução, que o plano de Deus está acontecendo. Ou seja, quando os selos são quebrados, o livro então se abre, o universo é governado para o bem da igreja. E então o grande propósito redentor é conhecido. Seu plano está sendo cumprido e o conteúdo do livro começa a desdobrar a história. Porém, meus amados, se o livro ele simplesmente não for aberto, se os selos não forem quebrados, então significa que não haverá proteção para os filhos de Deus nas horas de amarga tribulação. Não haverá julgamento sobre o mundo perseguidor. Não haverá triunfo para os crentes. Não haverá novos céus e nova terra. Ou seja, não haverá esperança nem herança futura. Por isso que João chora. É por isso que João fica preocupado. Mas o choro de João, meus amados, ele não ficou sem resposta. Diz o versículo 5 que um ancião, um líder, se aproximou dele e disse: não chore, olhe, o leão da tribo de Judá, o famoso descendente do rei Davi, conseguiu a vitória e pode quebrar os 7 selos e abrir o livro. Sim, aqui está a grande resposta que João precisava ouvir. Existe alguém que pode sim pegar o livro das mãos de Deus, o abrir e quebrar os selos. E é agora que Jesus entra em cena em nossa história. O leão da tribo de Judá, mas que também é um cordeiro. Sim, a cruz, meus irmãos, era central a partir de agora. E é como Cristo crucificado que Ele, Jesus, é digno. Paradoxalmente, essa vitória decisiva sobre Satanás e a morte foi realizada na cruz. E com isso, Cristo agora é o único digno de abrir aquele livro. A imagem de Cristo como o Cordeiro, portanto, é a imagem que vai dominar toda a revelação apocalíptica de Jesus Cristo. A imagem do Cordeiro é central a partir de agora. João, ao ouvir a resposta querida, olhou para o centro e esperava ver um leão forte, vigoroso, com muita força, muita garra, mas acabou se deparando com um cordeiro todo machucado. Não era o rei e conquistador que estava vendo à sua frente, mas um servo e um sacrifício que ainda carregava em seu corpo as marcas do seu sacrifício redentor. E apesar de quase um paradoxo do leão parecer como um cordeiro, não se tem nenhuma contradição nisso. Porque o Cordeiro, o grande vencedor, é ao mesmo tempo o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. E embora João mencione que o Cordeiro parecia haver sido oferecido em sacrifício, ou seja, que ele ainda carregava as marcas da sua morte em seu corpo, o Cordeiro estava muito vivo. O Cordeiro não estava morto, estava vivo. Justamente porque foi essa morte sacrificial do Cordeiro Cristo é que o torna
digno de abrir e de tomar o livro das mãos de Deus Pai. Pois graças ao seu sangue derramado, Ele reconciliou o mundo inteiro, todos nós, eu e você, com o nosso Deus e Pai. E é essa mesma vitória que Cristo compartilha com todos nós, irmãos. Sim, os cristãos aqui na terra. Sabem onde? Quando Ele vem trazer a todos nós o seu perdão, a sua reconciliação. E também quando Ele nos convida à sua Santa Ceia, pois nela pecadores se tornam co-participantes de sua vitória. João também diz que o Cordeiro está no meio do trono e dos 4 seres vivos e dos líderes. E o que João está querendo dizer com isso é que o Cordeiro está no centro de todos. E João não está falando isso num sentido de localização física no espaço, mas ele está querendo dizer que o Cordeiro, meus amados, está intimamente relacionado ao trono e ao poder. Pois com a sua morte e ressurreição, Ele, Jesus, o Cordeiro de Deus, se tornou digno de receber todo o poder e toda a glória. É também digno de quebrar a barreira que separava o homem, o ser humano, de seu Criador. Essa imagem, meus irmãos, do Cordeiro com todo o poder e digno de ir lá e pegar o livro da história da humanidade das mãos de Deus, é muito importante para nós, cristãos. Sim, pois assim sabemos, de fato, quem é Jesus Cristo, quem é aquele homem que se sacrificou por nós na cruz e de quem é a carne e o sangue que comemos e bebemos todas as vezes que participamos da Eucaristia. Aqui está uma das imagens mais importantes de todo o cristianismo. Jesus Cristo como o Cordeiro de Deus Todo-Poderoso e digno de tomar o livro das mãos de Deus. E o quão importante foi a morte de Jesus Cristo na cruz, meus amados. Olha o quão importante foi, pois Cristo adquiriu essa dignidade diante do Pai, não por causa do seu poder, não por quem Ele é, mas pelo fato do que Ele fez por todos os seres humanos, ou seja, por tudo o que Ele fez a cada um de nós, por tudo o que Ele fez a mim e por tudo o que Ele fez a você. Sim, assim vemos que Cristo crucificado e a imagem do Cordeiro, irmãos, eles estão intimamente muito ligados um ao outro. Pois ao mesmo tempo em que o Cordeiro é central na mensagem do Apocalipse, o Cristo crucificado é central na mensagem aos cristãos. E o tema da Páscoa, época do qual ainda nós estamos vivendo dentro da igreja cristã, tem relação muito forte com a imagem do Cordeiro. Assim sendo, aqui Cristo nos é apresentado como o Cordeiro de Deus que foi sacrificado em meu lugar, em seu lugar, em nosso lugar, para nos reconciliar com o nosso Pai Celeste. E assim como diz João, Pedro e Paulo, graças a esse sangue derramado é que somos aceitos novamente diante do Pai como santos e justos. E esse é o mesmo sangue, meus amados, que encontramos sim na Santa Ceia. Então, da mesma forma como os israelitas foram salvos no Egito pelo sangue do Cordeiro que estava em suas casas, assim também somos hoje salvos pelo sangue do Cordeiro que está na Santa Ceia, que está sendo distribuído e oferecido a todos aqueles que creem que na ceia, que no pão e no vinho está o corpo e o sangue de Cristo. Então, com a tomada do livro, João nos conta que os seres vivos, os 24 líderes eles caem totalmente de joelhos diante do Cordeiro. E vale a pena lembrar uma coisa muito importante. Somente Deus, meus amados, somente Deus pode ser adorado no céu. Somente a Deus é dado culto e nenhum outro. E a partir de agora, nós vemos que o Cordeiro também é adorado, ou seja, isso nos mostra toda a divindade de Jesus. Nos confirma que Jesus Cristo é Deus assim como o Pai. De fato, o Cordeiro que é Jesus Cristo é Deus da mesma forma que o Pai e o Espírito Santo. Assim, as criaturas da terra e a pregação da palavra só tem um objetivo: de glorificar a Deus e em especial a Jesus Cristo, o Cordeiro, o único Salvador do mundo. E continuando um pouco mais em nosso texto, a música que agora é dirigida ao Cordeiro é dita como uma nova canção, um cântico novo.
conforme o versículo 9. Porque a aliança que foi estabelecida com a morte de Jesus é uma nova aliança. Jesus mesmo diz na sua última ceia que o sangue de Jesus Cristo era a nova aliança. A nova aliança dos seres humanos que Deus está firmada no sangue derramado de Cristo. Amados, aqui está a nova aliança. O Cordeiro é digno de abrir o livro conforme o cântico por causa de 3 razões. Porque ele foi morto, que é um fato histórico. Porque ele comprou os homens para Deus, que é a interpretação desse fato. Porque ele constituiu um reino de sacerdotes, que é o resultado desse fato. Irmãos e irmãs, em resumo, ele é digno precisamente porque ele foi morto, e a sua morte foi o meio pelo qual ele comprou os homens para Deus. Por isso, podemos assim sugerir que essa cena de adoração ao Cordeiro é provavelmente a maior cena de todos os escritos bíblicos, pois é através dessa adoração ao Cordeiro que o nosso Pai Celeste recebe a sua maior glória e louvor de todos os santos. Assim, vemos, meus irmãos, que o nosso louvor ao Cordeiro aqui na terra, ele também está ligado ao louvor dos santos nos céus, pois todos adoram a Deus Pai e ao Cordeiro. O louvor que é realizado por nós, os cultos, os estudos, os devocionais, no dia a dia, também por todas as pessoas aqui na terra, não acontece somente quando é cantado um hino, é cantado um louvor, mas também quando recebemos o seu perdão, quando queremos e desejamos o perdão divino, quando aceitamos esse perdão, quando participamos da ceia, também estamos entoando esse novo cântico, pois ali estamos cantando glórias e reconhecendo tudo o que Jesus Cristo fez por cada um de nós. Em resumo, meus amados, o versículo 9 traz uma nova canção que está firmada no sangue do Cordeiro. Sangue este que foi derramado em resgate por muitos, conforme nos afirma a Escritura Sagrada. E é esta proclamação da vitória do Cordeiro que é um dos maiores enfoques da pregação da igreja cristã no mundo. Assim, ao mesmo tempo em que a palavra é anunciada, que a palavra de Deus é proferida a todas as pessoas para que muitos possam se salvar, assim também ao mesmo tempo em que temos a oportunidade de participar da sua Santa Ceia, estamos anunciando de forma firme, de forma audível, de forma visível, a morte do Cordeiro de Deus até que Ele venha, e damos testemunho de sua vitória. É interessante que a partir do versículo 11 e 12, não são somente mais agora os 24 líderes e os 4 seres vivos que cantam o hino para o Cordeiro, mas agora João nos afirma que muitos anjos se unem a esse cântico. Eles cantam que o Cordeiro que foi morto é digno de receber poder, riqueza, sabedoria e força, honra, glória e louvor. E é importante destacar, meus irmãos e irmãs, que poder, riqueza, sabedoria e força não são benefícios que o Cordeiro está prestes a receber, mas são qualidades que ele possui, e isso já o faz ser digno de todo louvor. Já a honra, a glória e o louvor estão muito mais relacionados à resposta de todos nós, à resposta de todos os seres humanos e dos anjos ao Cordeiro, por tudo o que realizou, por toda a sua obra. Tudo é dado a Ele e o torna digno de receber toda a honra, toda a glória, todo o poder, toda a riqueza. Por fim, meus queridos, nos versículos 13 e 14 chegamos ao clímax do capítulo 5 de Apocalipse. Pois agora vemos que toda a criação se junta ao cântico dos 24 líderes, dos 4 seres vivos e dos muitos anjos. E digamos que esse ajuntamento de todo ser criado representa o derramamento fervoroso de todos os corações cheios de adoração e amor e louvor por tudo o que Deus fez através do Cordeiro Jesus Cristo. Por isso, meus irmãos, não havia em todo o mundo criado quem poderia responder àquele desafio do anjo forte e quebrar o feitiço maligno que mantinha o futuro do mundo em um mistério lamentável. Porém, desde o momento em que o Cordeiro conquistou a vitória e a dignidade por sua morte, ninguém é excluído da sua vitória. A humanidade e o mundo serão salvos em conjunto. E assim, não é de se admirar que
este cântico de vitória é concluído por um coro cósmico de toda a criação, que bendiz e que glorifica o Criador em seu trono, que os fez, e o Cordeiro, seu servo, que morreu pelos pecados e nos reconciliou com o forte e firme Amém. De todas as criaturas vivas e da devoção dos líderes prostrados. A igreja sabe, e sempre deve saber, e sempre deve lembrar que, embora nós possamos corretamente diferenciar entre criação e redenção, e confessar o Criador e Redentor em artigos distintos em nosso credo, não nos atrevemos nunca a pensar neles ou crer neles separados um do outro. Portanto, a mensagem do desenrolar dos selos tem relação com os eventos da terra a partir da vitória e da ascensão de Jesus Cristo. A mensagem profética do Apocalipse é sobre a tribulação e o sofrimento da raça humana. Porém, o mais importante da mensagem diz respeito ao presente e ao futuro de Cristo em glória. O propósito final de Cristo em revelar o conteúdo para João e para a igreja foi de fortalecer a fé e incentivar a igreja, mesmo em meio a todos os sofrimentos, para que ela permaneça fiel a Ele, Jesus Cristo, e assim possa alcançar a promessa da glória eterna. O destino do povo de Deus é também o testemunhar triunfante, certo, do resultado final e do retorno de Cristo. Esse testemunho é ao mesmo tempo tanto a proclamação da palavra, quando falamos às pessoas ao nosso redor sobre Jesus, sobre a sua obra, sobre o seu amor, sobre o que nós sentimos em relação a Jesus Cristo, está sendo testemunhado toda essa vitória, todo esse retorno de Cristo, como também quando participamos da Santa Ceia. Por isso, irmãos, testemunhemos firmemente esta vitória do Cordeiro, testemunhemos este Cristo crucificado, testemunhemos esse amor grandioso e maravilhoso que o nosso Deus tem por cada um de nós. Amém. Irmãos e irmãs, cantemos mais um hino. Digno és, ó Cordeiro, de todo louvor. Graças nós rendemos por teu amor. Tua seja a glória e o domínio também, para todos sempre. Amém, amém. Teus são os poderes e os tronos também, hoje e para sempre. Amém, amém. Glória nas alturas, na terra também. Glórias, aleluia. Amém, amém. Queridos irmãos e irmãs, chega o momento que convido a orarmos ao nosso Deus. Todo-Poderoso e Eterno Deus, pela morte redentora de Teu Filho, derrotaste o poder do pecado e da morte, e pela gloriosa ressurreição, restauraste a santidade e a vida eterna. Estamos agora libertos do poder do diabo e podemos viver em Teu reino e pedir que nos conceda sermos eternamente confortados pela verdadeira fé na ressurreição de Teu amado Filho. Completa a Tua obra em nós pela ação do Teu Espírito Santo, a fim de que não vivamos mais para nós mesmos, mas que Tu vivas em nós pelo Teu divino poder. Para que possamos cumprir a Tua vontade, faz-nos perfeito em toda boa obra e opera em nós o que é agradável aos Teus olhos. Não permitas, ó Pai, que a morte encha o nosso coração de pavor, mas dá-nos e abençoa-nos na certeza de que também nós, assim como Cristo, não haveremos de permanecer em nossas sepulturas, mas todos iremos ressuscitar no dia derradeiro. E quando por Tua graça tivermos completado nossa jornada terrena, que a Tua ressurreição seja a certeza de que uma maravilhosa herança está reservada para todos nós no céu. Ó Deus da paz, que tornaste a chamar da morte o nosso Salvador Jesus, o grande pastor das ovelhas, mediante o sangue que Ele derramou na cruz,
leva a nossa alma e o nosso corpo finalmente para junto de Ti, para que possamos viver em Tua companhia e louvar-Te pelos séculos sem fim. Amém. Convido a orarmos em conjunto a oração do Pai Nosso. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o Teu nome. Venha o Teu reino. Seja feita a Tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dá hoje, e perdoa-nos as nossas dívidas, assim como nós também perdoamos aos nossos devedores. E não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal, pois Teu reino, o poder e a glória para sempre. Amém. Receba a bênção do Senhor. O Senhor te abençoe e te guarde. O Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. O Senhor sobre ti levante seu rosto e te dê a paz. Amém. Amados irmãos e irmãs, agradeço imensamente mais essa oportunidade. Estarei com você levando esse momento de reflexão, esse momento de louvor, esse momento também de meditação na Palavra de Deus. Reitero sempre que qualquer coisa que precisarem, meus irmãos, podem entrar em contato comigo, podem vir conversar comigo. Estou aqui aberto a ouvir todos vocês, a estar junto de vocês. Se quiserem uma devoção, um estudo ou uma visita, venham me falar que com certeza vamos marcar uma hora, um local, para que nós possamos ter esse nosso encontro. Mas eu continuo orando para que Deus continue abençoando todos vocês, que o nosso Deus, Pai, Filho e Espírito Santo os guarde sempre em toda a sua vida. Amém.